Como implantar a meritocracia na pequena empresa? Ter funcionários reconhecidos pelo seu trabalho é um item básico para uma empresa atingir um bom clima organizacional. Grande parte da responsabilidade da motivação de um colaborador vem da própria organização e é um dos critérios-chave no que diz respeito à motivação desse pessoal, é o que nós chamamos de meritocracia. Isso significa identificar aqueles que apresentam o melhor desempenho e reconhecê-los, de forma que possam impulsioná-los a alcançar resultados cada vez melhores. Para desenvolver sistemas meritocráticos, é preciso estabelecer com clareza as metas, os objetivos e as virtudes necessárias e esperadas das pessoas. Confira agora 3 dicas de modelos meritocráticos de grande eficácia, inclusive para as pequenas empresas. É necessário um plano de cargos. É preciso estabelecer com clareza quais são os critérios para a promoção de um funcionário. Antes disso, no entanto, a organização precisa ter um quadro de funcionários estruturado e claro. Os planos de cargo, eles tratam, portanto, do que nós chamamos de evolução vertical, que é possível acontecer dentro da organização. Uma segunda dica é o plano de salários. Nem sempre é possível deslocar funcionários para cargos mais altos, por mais que eles mereçam. Além disso, se isso ocorre com frequência na sua empresa, é sinal de que há uma alta rotatividade, portanto não é um cenário desejável. Para alimentar a motivação por meio da meritocracia nesses casos, são estabelecidos os planos de salários. Ao contrário dos planos de cargos, o deslocamento, no caso do plano de salários, ocorre na horizontal. Uma terceira dica para a meritocracia é a remuneração variável. Então a empresa pode estabelecer aí sistemas de recompensas que vão estar ligadas diretamente à produtividade dos funcionários. Um exemplo clássico da remuneração variável são as comissões fornecidas principalmente aí na área comercial, quando os vendedores conseguem atingir as diferentes metas estabelecidas pela empresa. Além disso, há modelos como bônus, divisão de lucros ou compra de participações da empresa. É importante deixar claro que é fundamental que todas as metas e objetivos devem ser realizáveis, já que é a expectativa de conquista dessas metas que manterá o funcionário motivado. Metas irreais dificilmente serão perseguidas. Competitividade e produtividade, portanto, são as palavras que os empreendedores devem todo dia ouvir para usar a meritocracia na busca dessas condições. A grande questão para atingir essas necessidades é desenvolver um trabalho eterno eficaz que permita o alinhamento de todos os objetivos da empresa e os objetivos individuais dos funcionários. Quando você estabelece regras e critérios claros para as recompensas internas, seja o aumento da remuneração ou ainda a promoção de um funcionário, o gestor estará então estimulando comportamentos esperados dos funcionários, o que favorecerá uma cultura forte dentro da organização. A meritocracia é, portanto, uma forma de tratar honestamente os funcionários e estimular o crescimento da sua empresa. Pense nisso, é um bom sistema, com certeza o seu pessoal vai trabalhar de maneira muito mais eficaz. Autoconhecimento e empreendedorismo. Se você estiver pensando em empreender, me permita apenas uma dica. Faça um exercício de autoconhecimento antes de tomar qualquer decisão. O autoconhecimento é a base para construir a confiança em si mesmo. Confiança essa que é necessária para empreender. Se conhecer lhe permitirá se sentir mais confortável na tomada das decisões, inclusive as decisões mais difíceis, com certeza esta prática da reflexão, primeiro, antes de empreender, estará sempre aí como um pré-requisito para você iniciar uma jornada empreendedora.
O autoconhecimento irá ajudá-lo, por exemplo, a diminuir o medo do fracasso, que é inerente ao se iniciar um novo empreendimento. É ele também quem irá lhe mostrar se o momento é de seguir em frente, de esperar ou de recuar. Saber sobre nossas potencialidades e fraquezas torna mais fácil evitar possíveis erros e também nos permite extrair o máximo das nossas forças. Esse processo de autoconhecimento, ele poderá te ajudar a sinalizar, por exemplo, qual setor de atuação é mais indicado de acordo com o seu perfil. Essa reflexão de autoconhecimento, ela se torna ainda mais importante para aqueles que pretendem migrar de uma carreira executiva para, por exemplo, um voo solo aí como empreendedor. Por que deixar de ser um funcionário em uma empresa e virar dono de uma empresa tendo aí esse voo solo? Isso aí significa para você uma nova etapa e uma etapa repleta de desafios. Portanto, é importante você destacar, tá, que esse autoconhecimento ele deve ser realizado. É bastante importante isso. Algumas pessoas, quando resolvem fazer esse voo solo, elas o escolhem pelos motivos errados, sejam motivos financeiros ou motivos pessoais. E o autoconhecimento, nesse caso, irá ajudá-lo a tomar a decisão. Alguns, por exemplo, querem se arriscar como empreendedores por se sentirem incomodados com a atual situação profissional, que é bem possível, né? Acreditam que não tem o devido reconhecimento na empresa. Isso só pode ser uma justificativa que faz sentido, mas não é motivação suficiente para você ser um empreendedor. Um dos maiores erros é acreditar que você não vai ter chefe quando for empreendedor. Lembre-se que você terá o mais exigente de todos os chefes, o cliente. Não se esqueça que abrir uma empresa demanda uma visão mais sistêmica, uma visão do todo que talvez nunca tenha sido necessária ou exigida na condição de funcionário. Entre tantos desafios, o empreendedor será responsável não apenas pelo planejamento da empresa, mas também pela gestão e operacionalização. Deverá tomar decisões rápidas e liderar pessoas. Um outro motivo clássico que muitos sinalizam ao se decidir em empreender é o de querer empreender pelo retorno financeiro. Os que têm apenas o gatilho financeiro como principal motivação, dificilmente conseguirão vencer as dificuldades que estarão por vir. Dificuldades que fazem parte deste processo e que demandam muita resiliência. O retorno financeiro, ele precisa ser encarado como consequência. Portanto, ao empreender, é preciso que se tenha um propósito. E somente se conhecendo verdadeiramente é que será possível descobrir o seu verdadeiro propósito e qual vai ser a melhor forma de viabilizá-lo. Pecados na gestão dos estoques. Para se manter de acordo com as exigências do cliente e conduzir a tomada de decisão para uma operação eficiente, qualquer empresa voltada para a venda de bens precisa se preocupar com uma boa gestão de estoque. O sucesso começa aqui. Está mais do que na hora de remapear a estratégia e direcionar toda a cadeia para giros que considerem alguns aspectos previsíveis, como as sazonalidades, as novas exigências do mercado e o humor até do brasileiro diante de incertezas da economia. Conheça agora 5 pecados básicos da gestão de estoque que, se considerados constantemente, ajudam muito a otimizar os seus recursos. Primeiro, perder de vista os 20% dos produtos que representam geralmente 80% da sua venda. Esse erro é fatal. A análise periódica da sua demanda deve garantir que você tenha sempre um estoque daqueles que são os carros-chefes da sua empresa e que impulsionam o crescimento. O segundo pecado é perder o pico da sazonalidade. A culpa dessa perda em geral, infelizmente, ainda recai sobre atrasos de fornecedores, mas muitos erros ocorrem no processo das compras. Monitore constantemente a sua operação de compras. O
terceiro pecado é negociar prazos e descontos com fornecedores sem prever os atrasos e os prováveis reajustes. Ainda existe no varejo brasileiro a situação de se mentir para o papel, tá? Que na realidade é o controle das organizações. Quando a empresa faz o pedido em cima da hora, cria-se um ciclo vicioso de fingimentos. A empresa finge que pediu a tempo, o industrial finge que vai entregar e você e as pessoas da empresa fingem que vão vender. Esse cenário impede que a cadeia de confiança esteja estabelecida e o risco de haver ruptura de mercadorias, quando falta o produto na loja ou no ato da compra, fica muito alto. Em geral, esse número hoje gira em torno de 20%. O quarto pecado capital é alimentar continuamente as lojas com itens básicos. Eles podem não ser o motivo pelo qual a sua loja existe, mas nem sempre esses itens realmente são aqueles que mais vendem. No mercado de moda, por exemplo, o consumidor sempre estará de olho numa boa camiseta branca. 5. Não se antecipar. Não improvise na gestão de estoque, nem espere as coisas acontecerem. Seja analítico e corajoso para cortar o custo desnecessário sempre que esse custo, que não agrega valor ao negócio, aparece aí na sua empresa. Tenha na gaveta mental estratégias de reação rápidas para sempre estar à frente. No varejo, principalmente no varejo, o detalhe é muito importante. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.